Oliveira e Silva, teu microfone tá ligado, pai. Deixa que eu desativo, então. Pronto. Não sei. Eu só desativei, Emily. Meu Deus, eu desativei a irmã. Tem nadinha. É porque ela não deve ter percebido que estava aberto. Então, pronto, ó. Já iniciou a gravação. E eu vou compartilhar a tela para a gente já dar início, tá bem? Olha aí. Então, amados, nós vamos falar de cálculos estequiométricos. Gente, essa parte de cálculos estequiométricos, na verdade, ela é um calo no Enem, no vestibular. Pode ir com certeza na sua vida que terão questões de cálculo estequiométrico. Certeza. Tá bom? Tá, professor, as questões são difíceis? Geralmente não. Geralmente não. Você só que tem que ter um cuidado em relação ao modo como você vai relacionar os participantes do cálculo estequiométrico. Tá, professor. Então, o que é esse cálculo estequiométrico? Ele mostra a relação entre massa e volume dos participantes em uma reação química. Tranquilo? Então, nós falamos em relação a esse tipo, nós podemos relacionar tanto massa quanto volume de qualquer participante. Mas isso, gente, ele não é feito de qualquer modo, certo? Para isso, nós temos que fazer uma revisão, tá? Eu vou só... Alguém levantou a mão para perguntar algo? Bom dia, professor Watson. É a professora Terezinha. Ah, bom dia, professora Tereza. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu vou abrir a minha câmera, porque eu e a irmã Elane queremos dar uma palavrinha com o grupo do primeiro ano. Pode ser? Pode, sem problema nenhum. Você prefere concluir aí o raciocínio e dizer em quantos minutos você precisa ou abrir logo para a gente? Não, pode abrir, porque eu ia começar a revisão, então vocês podem começar. Certo, mas a gente não vai querer tomar muito tempo da revisão, não, mas é muito importante a gente ter essa palavrinha com os alunos do primeiro ano. Já fizemos essa conversa hoje com todos os alunos que estão esta semana no presencial. Eu vou passar a palavra para a irmã Elane, porque nós estamos na minha sala e aí dá para a gente conversar com o grupo daqui, viu? Bom, gente, bom dia, professor Watson. Como a professora Trezenho colocou, já tive a oportunidade de conversar com os alunos em turma e alguns alunos também particularmente.
eu queria começar essa minha fala dizendo assim, segunda-feira, a gente pensar, o Colégio das Irmãs, ele vai completar 115 anos. Então, assim, é uma trajetória, muita história, nós aqui vivenciamos. E quando eu falo dos 115 anos do colégio, eu falo de 115 de uma missão, pela qual nós, congregação, colaboradores que fazem parte, acreditamos, que é a educação. E essa educação passa pelo modo em que nós vamos nos acolhendo, nós acreditamos que semeando, jogando, lançando semente, vocês poderão futuramente serem profissionais, pessoas integradas, pessoas que vão semear esperança, serão diferenciados nas posturas, nas atitudes de vocês. E essa nossa conversa é uma conversa que para ajudá-los a crescerem, a refletirem e se tornarem cada vez mais bons cidadãos. E o que está acontecendo ultimamente? Nós estamos evidenciando no nosso acompanhamento aqui junto a vocês, sobretudo os alunos da turma remota, posturas que não se enquadram, que não fazem parte da nossa rotina como alunos do Colégio das Irmãs. E essa postura passa por atitudes desrespeitosas, de não acolhimento, às vezes, das situações, dos outros. E tudo isso acaba não sendo postura dos alunos do Colégio das Irmãs. Às vezes, a gente acaba usando nomes pejorativos, multando professor, aluno. E são posturas que nós estamos evidenciando nos alunos do primeiro ano do ensino médio. Claro que tem alguns alunos que nós estamos identificando que já estamos conversando, mas vocês, alunos do primeiro ano do ensino médio, têm muito mais condições de saberem que é uma aula que a gente precisa respeitar o outro professor que está conduzindo a turma, é uma aula que eu preciso, que é necessário eu participar bem da aula, com atenção, sabendo acolher a resposta do colega, respeitando a resposta do outro, sem usar de agressividade de maneira ostensiva, como às vezes tem observado. Então, esse é o cuidado que nós estamos tendo de orientação, de acompanhamento de vocês, alunos do Colégio das Irmãs. Se a professora Terezinha quer lembrar mais alguma situação? Sim. Então, concretamente, pontuando do que nós estamos nos referindo. Primeiro, o ambiente de sala de aula, ele acontece hoje no presencial e no remoto. A aula remota é a aula, a sala, a plataforma é o ambiente da sala de aula. Então, o comportamento de alunos e professores nesse ambiente, ele tem que ser compatível com o que o momento exige. Então, além de todos esses aspectos que a irmã Elane já mencionou, com relação a respeito, empatia, solidariedade, todos esses valores que são valores de cidadania, e especialmente valores da educação saviniana, faz parte da conduta do cidadão, do ser humano, da pessoa e do sábio estudante, seja no ambiente presencial, seja no ambiente remoto, seja em qualquer situação da vida. Não é à toa que a nossa educação, ela se preocupa em formar o cidadão, o ser humano na sua integralidade, de forma integral. Então, é conduta de vida, né? Com relação à postura em assistir uma aula. E aí, o que é que nós temos e estamos analisando? Estamos analisando especialmente as aulas de sexta-feira, né, irmã Elane? Outros episódios já aconteceram e nós também temos todos os prints dos diálogos que foram acontecendo em momentos de aula ou fora de aula, mas que estão registrados na plataforma. Especialmente na sexta-feira, inclusive o grupo que estava remotamente, o grupo do híbrido que estava remotamente, nem é o grupo que está agora, que nós estamos conversando com vocês agora. Mas só a título de esclarecimento, esta conversa já aconteceu hoje
de modo presencial, como a irmã Elaine já disse. Então, muita gente que está aqui na plataforma, nesse momento, que é do híbrido, está nos ouvindo nesse momento, nos vendo, dialogando conosco, nem participou desse momento e nem, talvez, não sei, mas com certeza viu porque os registros estão ainda na plataforma, estão lá na plataforma. Então, provavelmente todos vocês saibam que na sexta-feira, na aula de filosofia, e em outras, e se estendeu por outras aulas, uma conversa para além do que estava previsto como temática de aula. E é desse momento que nós estamos falando de forma específica para quem estava naquele momento na aula. A atividade, ou seja, quem realmente participa, não é só quem escreveu, né, irmã Elaine? Não. E nós já sabemos disso, porque existe hoje um clima de potencializar assuntos. Uma temática está em discussão, o fato de alguém fazer um comentário remete a um desdobramento, gente, que muitas vezes destoa completamente do objetivo da aula, na maioria das vezes, e a forma também é desrespeitosa. Não adianta dizer que não há, mas não foi isso. A gente sabe interpretar texto, os textos estão escritos. Fora isso, tem os movimentos, as falas, de quem muitas vezes manda a mensagem não diretamente, não na plataforma, mas no individual. E acaba contribuindo para que o clima se torne cada vez mais, tanto do ponto de vista da condução da aula, se distanciando do nosso propósito, do nosso objetivo, como também se desconfigurando como clima de relações saudáveis. Relações de amizade, relações de respeito, especialmente, que não é só questão de dizer é amigo. O ideal é que todos nós tenhamos sentimentos afetivos. Mas, no caso de não ser o amigo do peito, mas merece o respeito. É desse ponto que nós estamos precisando refletir. É a questão do respeito. E as falas, elas têm esse teor, e é com quem está envolvido nas falas que nós estamos chamando, entrando em contato com as famílias. Nós precisamos realmente reconstruir essas relações de modo que nós tenhamos a concretização daquilo que nós nos propomos como missão, como educadores, como savinianos. É muito importante e a gente queria, nesse momento, só dar essa comunicação de que nós estamos com uma tarefa que não vai se esgotar nessa conversa bem aqui. O momento da aula, os professores têm que conduzir a aula para o conteúdo. Conversas, só perguntas, levanta a mão, pergunta quando necessário. Fora disso, gente, o debate tem que ser aulas e mediados pelos professores. Não pode ser um debate que se desconfigure da aula e que o aluno é que conduza. E o que a gente viu na sexta-feira não foi debate. A gente viu bagunça, desordem. Muitas situações que não, na verdade, são incompatíveis, não é só com o aluno saviniano, não. É com o ambiente de qualquer escola. Isso não se admite. Então, é disso que nós estamos tratando e que nós precisamos e já estamos tomando as providências para que isso não ocorra. Então, professores, conduzam a aula para o conteúdo, controlem a turma, na falta de condição de controlar a turma, encaminhe, mande mensagem para a coordenação, que a coordenação entra, e aí o aluno será excluído daquele momento da aula para se recompor e voltar quando tiver com foco de assistir a aula. Como também a gente observa, ficar mutando aluno. Hoje mesmo, pela manhã, na aula da professora Nádia, a professora Nádia foi mutada. Né? Essas posturas não condizem com as nossas posturas de valores. A professora está ensinando, está dando só aula. Então, você entrar, nós tivemos situações
de alunos invadirem a conta do outro colega, mudar o nome, como na aula de história, usaram nomes pejorativos, não assumiram aquilo que você estava fazendo. São essas situações que nós estamos acompanhando, monitorando e esperamos que vocês reflitam e revejam as posturas de vocês. Claro que a gente sabe que nem todos os alunos fazem isso, a maioria não faz. A gente pede a compreensão de vocês, dos pais, que sabem e conhecem seus filhos, sabem o que ensinam, sabem o que eles são capazes. Mas é muito importante que é o nosso canal nesse momento, que nós tenhamos esse momento de conversa. Vocês precisam saber. Então, quando a gente usa vocês, não são para todos, não é todo aluno que faz isso. E a gente sabe o quanto que essa situação é desagradável. Para quem não faz, para quem não compartilha, para quem não compactua com isso, é desagradável ouvir. Mas, infelizmente, nesse momento, é a nossa forma de comunicar, de dialogar, é via plataforma. Os grupos, não é fácil para a gente administrar uma situação que, no momento, nós temos 3 situações: o aluno do híbrido remoto, o aluno do totalmente remoto e o aluno do híbrido presencial. São 3 grupos diferentes, essa circularidade, então, é difícil para nós também. Então, a gente pede a compreensão daqueles que não fazem, que não estão envolvidos, entendam que a nossa fala é uma fala que procura corrigir rumos, educar, né, Mailane? Sim. Principalmente educar. É a nossa tarefa, é a nossa missão, junto com os pais. E a gente, se tiver, os pais que assistem a aula com os filhos, que estão juntos nessa tarefa conosco, a gente também pede um olhar atento para o seu filho. Porque a gente sabe que essas condutas, o pai não compactua com isso. Esperamos, sinceramente, que quem faz, nós alcancemos as famílias e o aluno no sentido de rever suas posturas. É isso. E as providências nós vamos tomar. Sim. Estamos tomando. Gente, mas muito obrigada. Vocês, segunda-feira, vocês estarão conosco para celebrar os 115 anos da missa. Então, vamos refletir, revejam. Nós temos condições de melhorar. Vocês têm muitas condições de refletirem e vamos caminhar para frente com novas atitudes, novas posturas, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, professor Watson. Obrigada, professor Watson. Nada. Sair, né? Gente, então vamos dar continuidade nessa parte da revisão sobre cálculo estequiométrico. Até que vocês já viram essa parte com o professor Astrogildo, acho que no nosso primeiro semestre. Mas vamos só relembrar rapidamente para que nós não tenhamos mais dificuldades um pouco lá na frente. O primeiro ponto vai ser sobre a massa atômica. Essa massa atômica ela é dada por M maiúsculo, ou MM, ou MA. Então, quando você vê essa sigla, ele está se referindo à massa atômica. Como foi que ele determinou essa massa atômica, professor? Ela é obtida pela divisão em 12 partes iguais do átomo de carbono. Então, o que foi que esse abençoado fez? Um átomo de carbono dividiu em 12 partes iguaizinhas, né? Que não ficou tão igual a minha, mas o que importa é que eu tentei.
E cada parte desse ele chamou de 1U. Esse 1, ele também poderia ser chamado de 1Ma. Tá, professor, o que significa cada coisa dessa? 1 significa uma unidade. Uma unidade de massa atômica. Certo? Então, uma unidade de massa atômica. Esse 1, ele, na verdade, equivale... Esse 1 equivale a 1/12 da massa do carbono 12. Tá? Tranquileza, né? Demais, gente. Andrezinho, o print, por favor, pai. Link enviado. Muito obrigado, pai. E aí, gente, ó, a partir desta relação, você chegou em que 1U equivale a 1 grama por mol. E isso significa coisas diferentes, apesar de ter o mesmo valor numérico. Isso aqui é em relação a partes do carbono 12. Enquanto esta segunda parte é a relação entre massa e o número de mols. E que surge uma outra grandeza. Esse número de mols. O que vai ser isso, professor? Número de mols. Esse abençoado é a relação entre a massa em gramas e a massa molar da substância. Ou do elemento. Tranquilo? Elemento. Do elemento. Matematicamente, gente, o número de mols é a massa em grama sobre a massa molar. Matematicamente. Certinho? Aqui. Massa em gramas. E isso aqui é a massa em gramas por mol. Belezura? Belezura. Ó, outra coisa também. Que existe uma relação entre este número de mols e a constante do Avogadro.
Tranquilo? Que é o que nós vamos ver em seguida. Alguma dúvida até aqui, amados? Nenhuma dúvida. Pode mandar o printzão. Laura, tá tudo tranquilo? Tudo ok. Pronto. Então, demais. Ninguém quer falar nada, tá todo mundo suave. Beleza, então. Vamos lá. Esta relação é o seguinte. Ele diz que 1 mol de qualquer coisa corresponde a 6,022 vezes 10 elevado a 23 entidades químicas. Certo? Eu não sei por quê, mas muitos alunos têm uma dificuldade grande de relacionar essa constante de Avogadro com o número de mols. Ó, você tem os valores de unidade de massa atômica. Só que como você tem esses valores de unidade de massa atômica, ele corresponde à unidade em massa molar. Então, o mesmo valor e intensidade dessas coisas, sei que você tem que observar aqui, para o hidrogênio tem 1 grama, para o sódio 23, para o césio 137, para o urânio 235. Só que todos eles estão relacionados com 1 mol. Então, todos esses valores são 6,022 vezes 10 a 23 átomos. Mesma coisa para todos os outros. Deixa eu terminar de riscar aqui. E aí surge uma dificuldade desses meninos. Eu não entendo muito o tal dessa dificuldade, mas eu vou tentar mostrar para vocês. É o seguinte, eles falam, não, professor, como é que 1 mol sempre tem 6,022 vezes 10 elevado a 3 átomos, só que a massa vai ser diferente para cada um dos elementos. Se tem a mesma quantidade de mol, se é a mesma constante. E aí é muito simples de você entender. Imagina o valor de meia dúzia. Meia dúzia equivale a quanto, gente? 6. Meia dúzia equivale a 6. Só que aí eu te pergunto, a massa de meia dúzia de abacaxis é igual à massa de meia dúzia de maçãs? Não. Não. Então, por que é que 1 mol, que é tipo a meia dúzia da constante de Avogadro, que é 6,022 vezes 10 elevado a 23, tem que ter a mesma massa de todo mundo? Não tem. Beleza? Beleza. Tá. A gente já está falando em constante de Avogadro.
na CNTP, você ainda não vira um gás, mas 1 mol de qualquer coisa em 6,022 vezes 10 elevado a 23 entidades químicas e equivale a 22,4 litros para gases. Então, quando nós estamos falando de gases, 1 mol ocupa um valor de 22,4 litros. Tranquilo? Professor, tem como deduzir esse valor? Tem. Em massa, sim. Na verdade, Ardo, tu deu o exemplo inverso, tá? Tu deu o exemplo inverso. O que você tem que entender é que a constante de Avogadro, ela possui número de átomos iguais para massas diferentes. Só que o exemplo que você acabou de dar, ele tem mesma massa. Então, se tu tem 1 kg de chumbo e 1 kg de algodão, qual vai ser a diferença? Na quantidade de átomos no sistema. Entendeu? Quem tem mais densidade, tem mais átomos lá. Então, no chumbo, você tem 1 quilo, é a massa. O algodão, você tem 1 quilo, é a massa. Só que lá você tem, no chumbo, um número muito superior em átomos do que no algodão. Tá? Tem como deduzir essa fórmula aqui, gente, ó. Certo? Você sabendo que CNTP, a pressão é 1 atm e a temperatura é 0 graus Celsius, que é 273,15 kelvins. Professor, como é que ele acha isso aí? Através da equação de Clapeyron. Na equação de Clapeyron, você sabe que a pressão vezes o volume é o número de mols, RT. E aqui, nós ponderando para a situação, eu sei que a pressão é 1 atm. O número de mols é 1 mol. E a temperatura é 273,15 kelvins. Então, vamos deduzir. O volume é igual a nRT sobre P. Quem é N? 1 mol. Vezes o R. O R é a constante universal dos gases, que é 0,082 atm litros mol kelvins. Temperatura 273,15 kelvins. Pressão 1 atm. Bora lá? Corta atm com atm, mol com mol, kelvin com kelvin, sobra litros. Aí, se você pegar 0,082 vezes 273,15, vai dar aproximadamente 22,4 litros. É só uma deduçãozinha básica, tá certo? Para justificar porque é que 1 mol de gás na CNTP tem esse volume. Tudo bem? Tudo. Alguma doubt? Pode repetir essa parte finalzinha da equação?
Posso. Então, ó. Então, como PV é igual a nRT, eu isolando o V, eu vou ter aqui número de mols, o R, T e o P. Aí a pressão é 1 atm, né? Porque nós estamos querendo a CNTP. Aí vamos lá. O número de mols é 1 mol. Por que 1 mol? Eu justamente estou analisando o valor de 1 mol na CNTP. A temperatura é 273,15 graus Celsius, porque é o mesmo 0 graus Celsius. E o R é a constante universal dos gases. Então, eu substituo os valores e corto ATM com ATM, Kelvin com Kelvin, mol com mol, e determino que 1 vezes 0,082 vezes 273,15 vezes 1 vai dar aproximadamente 22,4. Tudo bem, gente? Agora, para mim, ficou bem clarinho. Obrigado. Nada. Você quer tirar o print assim, não? Pode ser. Pronto. Tá. E para finalizar a aula, é só a determinação da massa molar. Só que eu acho que vocês já sabem fazer isso. Então, eu vou colocar aqui a massa e vocês vão só calcular. H2, hidrogênio H1, NaCl, Na23U, cloro 35,5O. Deixa eu ver aqui. NH4, 3, PO4. Nitrogênio 14U. Hidrogênio 1, 31, oxigênio 16U. E por fim, o Al4, SiO4, 3. E aí, o Al 27U, silício 28U e oxigênio 16U. Só para vocês me determinarem a massa molar aí de todo mundo, por favor. Vocês têm 2 minutos, que é o tempo que termina a aula. Bora, gente, achar os valores. Eu só não encontrei do último. O primeiro seria 2, o segundo seria 58,5, o
O terceiro seria 149 e o quarto eu não fiz. Ah, tá. Mais alguém ficou com dúvida? É só que na minha terceira deu 143. Acho que é 149 mesmo. E o outro eu não lembro aqui. Também, mas vocês olhem e depois a gente faz, viu? É 149, Amaro.